Vamos falar agora ao Trump, que anunciou que vai botar tarifas de 25% na importação de aço e alumínio, né? E o Brasil seria o principal prejudicado com isso. Veja, essa semana o Trump prometeu reciprocidade de tarifas para vários países, né? E um dos países que pode ter reciprocidade de tarifas é o Brasil. Por quê? Porque o Brasil cobra tarifas absurdas na importação de produtos americanos. Pensa no iPhone. Quanto é que você paga no iPhone aqui no Brasil? Você sabia que se você comprar um iPhone, você comprar passagem de avião daqui para Miami, comprar um iPhone nos Estados Unidos e voltar para o Brasil, é mais barato do que tu comprar um iPhone no Brasil, de tanto imposto que eles colocam no iPhone aqui no Brasil? Pois é, isso seria reciprocidade. Agora, o que acontece é o seguinte, isso daqui ainda não é o anúncio da reciprocidade, tá? Isso daqui é outra coisa que começou agora. O Trump falou que vai botar 25% de tarifas em importação de aço e alumínio. O objetivo dele, segundo ele disse, não é atacar o Brasil de maneira alguma, é ajudar a economia das empresas americanas, as produtoras de alumínio e aço nos Estados Unidos, né? Eu acho essa tarifa um erro, já falei para vocês, isso aqui é socialice. Mas a verdade é a seguinte, é uma tarifa que vai prejudicar os americanos, as coisas vão ficar mais caras nos Estados Unidos, mas vai prejudicar muito mais o Brasil. O Brasil vai sofrer muito mais com isso. E o Lula já está tudo dolorido, sabe por quê? Porque o Bolsonaro, o Trump tentou fazer isso no primeiro governo dele, o Bolsonaro conseguiu convencer o Trump a não aumentar a tarifa contra o Brasil. Olha que beleza. Será que o Lula vai conseguir dessa vez também? Eu acho que não. Agora, tem um lado negativo dessa história. O Lula está querendo botar no cu de nós, produtores de conteúdo brasileiros, botando aqui a tarifa sobre as Big Techs em represália dessa tarifa do Trump. Vocês sabem, quem vai sofrer com isso somos nós, produtores de conteúdo. Isso aqui, o Lula quer fazer isso porque ele quer acabar com a internet. Sempre foi esse o sonho dele, né? E isso vai prejudicar, não tenha dúvida, né? Só que, bom, vamos entender esse caso aqui. Eu vou falar com calma sobre esse assunto todo aqui, porque eu acho que o Lula tá fudido se ele fizer isso daqui. Quem tá dando essa ideia aqui é a Folha de São Paulo, tá? Porque, lógico, a mídia tradicional socialista quer destruir as Big Techs. Só que se o Lula fizer isso daqui, aí que ele tá fudido completamente. Essa notícia foi sugerida por Anarco-Socialista, Rio de Janeiro é pior que Gotham City, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Trump disse que vai taxar em 25% a importação de aço e alumínio. Não é diferente do que ele fez no primeiro governo dele. Ele também fez esse aumento de tarifa. Tipicamente ele exclui alguns países. Tem uma lista de exclusão de países que não recebem essa tarifa, né? Então a China, por exemplo, recebe essa tarifa até hoje. A China, aço e alumínio importados da China tem um aumento de tarifa nos Estados Unidos desde o primeiro governo Trump, né? Aqui, ó. Ele disse a jornalistas, ainda não é a medida oficial, portanto, ele ainda não aplicou essas tarifas. Ele só disse a jornalistas que ele deverá anunciar na segunda-feira, hoje, o início da aplicação de tarifas sobre todas as importações de aço e alumínio no país. Os impostos se somariam aos já existentes, né? O Trump falou ainda que vai anunciar tarifas recíprocas na terça-feira. Então lembra, isso daqui ainda não é as tarifas recíprocas. As tarifas recíprocas o Trump ainda vai anunciar essa semana. Provavelmente amanhã, na terça-feira, dia 11, né? Ou na quarta-feira, dia 12, que deverão entrar em vigor imediatamente. Os alvos da tarifa recíproca serão países que estão em vantagem em relação ao mercado norte-americano, no sentido de que cobram mais impostos dos americanos do que os americanos cobram desses países. Então, o Brasil certamente é um país que pode entrar nessa leva, porque os impostos de importação aqui no Brasil são absurdos. Ferram com o brasileiro completamente, são para o governo acumular dinheiro, né? Então, essas tarifas recíprocas ainda não é isso, tá? Isso aqui foi outro anúncio do aumento, né? E qual que é o problema disso daqui? Bom, por que o Trump está botando essa tarifa? Qual que é a ideia absurda, idiota, de que isso aumentaria, fortaleceria a empresa, os empresários locais lá nos Estados Unidos? Isso é terrível isso. Pode fortalecer alguma coisa? Pode pouquíssima coisa. É igual a taxa das blusinhas aqui no Brasil. Eles dizem que fortaleceu as cadeias de comércio aqui no Brasil. Porque agora as lojas do Brasil compram lá na China e vendem para você mais caro aqui, você não pode comprar da China direto. Acho um absurdo. Fortaleceu as empresas brasileiras? Fortaleceu uma merreca. Um pouquinho. A maior parte das pessoas simplesmente parou de comprar as blusinhas, porque não tem mais dinheiro. Antes comprava as blusinhas porque as blusinhas eram baratinhas lá da China. Aí esse pessoal conseguia comprar
comprar as blusinhas aqui no Brasil. Agora que tá caro pra caramba, você não pode nem comprar da China, nem no comércio brasileiro, porque tá tudo caro. As pessoas simplesmente não compram. Então isso é muito pior do que ajudar qualquer coisa. Não ajuda porcaria nenhuma, ajuda muito pouco, porque poucas pessoas conseguem comprar da indústria brasileira, porque é caro pra cacete. Então simplesmente só prejudica o povo brasileiro sem ajudar em nada a taxa das blusinhas. Da mesma forma, essa tarifa do Trump aqui que ele está dizendo que vai colocar isso daí de 25% para importação de aço e alumínio. Vai ficar as coisas mais caras para os americanos lá nos Estados Unidos e não, vai aumentar a indústria americana? Pouquinha coisa, pode ser que uma indústria ou outra contrate 3 pessoas, 4 pessoas, vai fazer pouquíssima diferença no final das contas, ao passo que os americanos em si vão estar pagando muito mais caro pelas coisas. Aço e alumínio tem praticamente tudo no mundo. Então tudo vai subir de preço porque tudo tem aço e alumínio, vai ficar, né, ruim para os americanos esse tipo de coisa, né? De qualquer forma, o Brasil é um dos maiores fornecedores, então o Brasil vai ser particularmente afetado por isso. O Brasil vende muito aço, vende muito alumínio, então o Brasil vai ser afetado por esse tipo de coisa, né? E não é o único afetado, tem vários países que vendem, inclusive a própria Argentina de Milei, aqui, ó, o aço e alumínio, teria um impacto forte em empresas argentinas. A Argentina também vende muito aço e alumínio para os Estados Unidos e também teria esse impacto, né? Agora, isso já foi feito no primeiro governo do Trump. O Bolsonaro foi lá, negociou com o Trump, aproveitou um canal aberto que tinha com o americano e conseguiu reverter essa política. Na verdade, o que o Trump fez foi colocar o Brasil numa lista de exclusão. Então esse imposto continua valendo desde o governo Trump, mas o Brasil está numa lista de exclusão porque o Bolsonaro teria negociado isso com o Trump, né? E agora vai ter a mesma coisa acontecendo com o Lula, né? E daí o pessoal do Antagonistas aqui se pergunta, será que o Lula vai conseguir fazer o Trump desistir dessa história, né? Vai conseguir convencer o Trump a não aplicar tarifas no Brasil? Eu não sei não, eu quero só ver o que vai acontecer, o que vai ser negociado. De repente, é o que aconteceu com a Colômbia. A Colômbia, né, negociou lá com o Trump, o México, o Canadá, eles sentaram, cederam ao Trump, sentaram na mesa de negociação. Lembra, o México mandou colocar não sei quantos mil guardas na fronteira e coisa e tal, mas aquilo ali, como eu expliquei para vocês, aquilo ali era, para o México mostrar disposição a negociar. Agora começou já o processo de negociação. Esse mês começou o processo de negociação. Aí que vai estar a negociação de verdade. A mesma coisa com o Canadá. O Canadá também mandou um monte de guarda para a fronteira, falou que ia procurar, né, criar um czar contra fentanil, né, a droga que os americanos estão preocupados de estar entrando nos Estados Unidos, mas tudo isso, tanto no caso do México quanto do Canadá, eu falei para vocês, isso é besteira. O ponto todo o pessoal aceitou, baixou a cabeça, pois não, Trump, baixamos a cabeça, vamos sentar para negociar. Agora que a negociação está acontecendo. Então é possível que agora tenha uma negociação com o Brasil também. E o que vai acontecer nessa negociação? Eu não sei. O pessoal da Folha de São Paulo tá doido pro Lula taxar as Big Techs aqui, ó. Governo Lula considera taxar Big Techs como represália a tarifas de Trump, diz jornal. O jornal é a Folha de São Paulo, que medida é vista como alternativa sem impacto inflacionário no Brasil. Como não, meu amigo? Eu me fodo. O Felipe Neto se fode. Um monte de influencer se fode no Brasil, porque no que você taxar as Big Techs, você vai estar diminuindo o que elas arrecadam em termos de comercial aqui no Brasil, né? Os anúncios de comércio aqui no Brasil vão ficar mais caros, né? Na internet. Vai favorecer quem? Vai favorecer quem? Vai favorecer quem? A mídia tradicional. Vai favorecer a Folha de São Paulo, vai favorecer a TV Globo, vai favorecer a mídia tradicional, que vai ter os anúncios mais baratos, né? É lógico que eles querem isso daí, né? Então, tá na cara que isso aqui é a Folha de São Paulo querendo empurrar o Lula para isso aqui, ó. Tem aqui, ó, o Thales está falando a mesma coisa aqui, ó. Ordem do governo, Lula tem uma reação cirúrgica a Trump. Não, que nós vamos fazer só uma tarifa, vamos aumentar a tarifa só sobre as mídias sociais. Cara, tá na cara que isso aqui é a mídia tradicional querendo fazer isso, né? Querendo fuder os youtubers todos, querendo fuder todo o ecossistema da internet para eles ganharem mais dinheiro, evidentemente. Taxar as Big Tech significa taxar os anúncios em novas mídias, favorecendo os anúncios em mídias antigas. Evidentemente é esse o propósito desse pessoal. O governo Lula vai fazer isso?
É possível que sim. O Lula tá doido para acabar com a internet, tá doido para acabar com as big techs, com todo esse ecossistema de influenciadores aqui, né? Então, se ele fizer isso, ele vai estar nos fudendo. Agora, a questão toda isso daí não vai mudar o caso do Trump. Se isso aqui era uma moeda de negociação do Lula com o Trump, eu sugiro que ele use. Faz isso, Lula. Vai lá, faz igual o Petro. Bota tarifa mesmo, promete botar tarifa mesmo. Porque o Trump já deixou claro que qualquer tarifa que for colocada, ele vai ter represália também. Ele entende, a visão do Trump é essa, que os Estados Unidos estão em desvantagem em relação a outros países, porque outros países botam impostos de importação muito grandes. Então ele está meramente equalizando o patamar. Se os outros países aumentarem o patamar ainda, ele vai aumentar mais ainda. Então eu torço para que o Lula faça isso. Isso, Lula, peita o Trump, vai lá, Lula, peita o Trump mesmo, mostra que você é macho, nordestino, cabra macho, peita o Trump mesmo, vamos ver o que acontece. Olha o que está acontecendo na Colômbia. O governo do Petro está dissolvendo, cara. Agora parece que os ministros todos pediram renúncia, o Petro pediu que os ministros renunciassem. O governo da Colômbia está em caos. Por quê? Porque o Trump fez uma coisa muito simples. Ameaçou tirar visto de todo mundo do segundo escalão do governo lá, do primeiro e segundo escalão do governo, todo mundo ligado ao Petro, ia perder visto, ia ter sanções econômicas contra bancos americanos, ou seja, não ia poder mais ter conta em banco. Esse pessoal todo tem conta em banco lá, cara. Ninguém é maluco de deixar dinheiro no Brasil, ou na Colômbia, ou nesses paisecos de merda da América Latina. Ou seja, esse pessoal ficou... Cara, o governo do Petro entrou em ebulição por conta dessa peitadinha que depois ele voltou atrás. Em menos de 48 horas o Petro voltou atrás, aceitou tudo que o Trump queria e coisa e tal. Por quê? Porque o governo dele literalmente estava derretendo. Lula, vai lá, Lula, isso, peita mesmo, bota imposto nessas redes sociais, essas big techs. É isso daí, Lula, vai lá, Lula, você é macho, acredite no seu potencial, vai lá e bota essa coisa, vamos ver, vai dar uma merda. Não, eu vou me fuder com o Lula fazendo isso, mas eu prefiro fazer isso, porque eu tenho certeza que o retorno vai ser tão grande, mas tão grande, a merda, que já tá armada, né? A gente já sabe, já tem a notícia do Xandão ameaçado de prisão lá nos Estados Unidos, né? A merda já tá tão grande que, meu amigo, se o Lula fizer isso, o governo dele não dura uma semana, cara. Não dura uma semana. E é o que tá falando o pessoal do Estadão aqui, né? O Estadão tem essa visão de que o Trump tem uma estratégia, é um estrategista. Ele tá usando a arma americana, como eu falei para vocês, aumentar tarifas é ruim para os Estados Unidos? Sim, é ruim para os Estados Unidos, é ruim para os americanos. Mas é muito pior para o Brasil. O Brasil se fode muito mais nessa história do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos se fode um pouquinho também, se fode um pouquinho também. Mas o Brasil se fode muito mais nessa história. E aí você tem esse problema. Qual que vai ser a saída? A saída, se a gente tivesse um governo com 3 neurônios funcionando, seria fazer o que o México e o Canadá fez. Baixar a cabeça e falar, tá bom, Trump, vamos lá, vamos negociar, vamos sentar, vamos conversar, a gente aceita tudo, manda aí o que você quer que a gente faça, a gente vai fazer tudo o que você quer aqui, vai resolver o problema todo aqui, e pronto. E isso seria o menos pior para o Brasil. Vai ser o que o governo Lula vai fazer? Eu não sei. Mas se ele tentar peitar o Trump igual peitou o Gustavo Petro, vai ser muito divertido. Eu tô doido para eles fazerem isso. Vai lá, Lula, taxas Big Techs, mete bronca.